Olá, seja muito bem-vinda ao Pausa. Que bom que você deu uma pausa para me ouvir. O meu canal é um canal onde eu estarei trazendo mensagens que farão você refletir, mensagens curtas, objetivas, mas que vão edificar a sua vida e, se você permitir, produzirão mudanças significativas no seu comportamento. Esse é o meu desejo. No último vídeo eu falei sobre a síndrome da Mulher Maravilha, a supermulher, a mulher que quer dar conta de tudo, a mulher que quer ter o controle sobre todas as coisas, aquela mulher que não se permite descansar, aquela mulher que quer ter a rédea de todas as coisas, de todas as situações ao seu redor. E muito tem me preocupado a saúde emocional das mulheres. Eu venho falado sobre os efeitos nocivos à saúde física e principalmente à saúde emocional de nós mulheres, que muitas vezes não nos permitimos dar uma pausa. Muitas vezes nós não percebemos que o tempo tem passado rápido demais e o mais importante é que existem oportunidades que não voltam mais. Isso aconteceu na vida de uma mulher chamada Marta. Marta, ela morava com a sua irmã Maria e o seu irmão Lázaro, e eles eram amigos de Jesus. E certa vez Jesus vai visitá-los. E quando Jesus chega à casa dos seus amigos, Marta os recebe com muito amor, com muito carinho, recebe Jesus, recebe as pessoas que estavam com ele, porque aquela ocasião era uma ocasião especial. Maria, a sua irmã, decidiu, ao invés de ficar correndo de um lado para o outro, preocupada com outras coisas que também eram importantes, mas Maria entendeu que aquele momento, a prioridade, o tempo mais importante que ela teria ali seria dedicado, a ouvir Jesus, a estar ali sentada aos pés do Mestre, ouvindo-lhe com atenção. Ela simplesmente parou tudo e se assentou aos pés de Jesus. Na cultura da época, as mulheres não podiam fazer isso. Sentar-se aos pés de um mestre, aos pés de um rabi, era algo permitido somente aos homens. Mas Maria entendeu que naquele momento era importante demais, ela não podia perder aquele momento tão especial com o seu amigo Jesus. Então, ela prioriza ali o relacionamento, ela prioriza a intimidade, ela prioriza a escuta ativa, quebrando as barreiras daquela época. Geralmente, quando nós recebemos alguém na nossa casa, nós desejamos oferecer o melhor. Nós precisamos ser boas hospitaleiras, porque isso é bíblico, né? Nós queremos agradar a nossa visita, nós cuidamos para que tudo saia bem, que não falte nada, não é mesmo? E isso é importante, isso é válido, mas nesse contexto não era ou não deveria ser a prioridade de Marta. Marta estava preocupada, quem sabe andando de um lado para o outro, correndo atrás de muitos afazeres que a deixavam preocupada e principalmente ansiosa. Marta não entendeu, Marta não diferenciou que o que era mais importante podia esperar. Arrumar a mesa, ajeitar as coisas, podia esperar. Havia algo mais valioso, algo mais precioso, que era a presença de alguém especial e que ela precisava dar uma pausa para desfrutar desta presença, mesmo que as outras coisas fossem importantes. Mas ela precisava entender isso, que aquela presença gostosa, aquele tempo tão precioso, tão único, não poderia ser desperdiçado. Talvez se ela deixasse aqueles afazeres para depois, provavelmente Maria iria ajudá-la, talvez até algumas outras pessoas que estavam ali iriam ajudá-la. Era uma visita preciosa demais, era um momento único e ela perdeu essa oportunidade. E quantas de nós, muitas vezes, nós temos agido assim?
na correria, no desejo de direcionar tudo, no desejo de ter o controle de todas as coisas, de fazer, de achar que as pessoas não vão fazer como a gente, ou não vão fazer melhor que a gente, então a gente quer fazer tudo, tomar conta de tudo, dominar tudo, resolver tudo, e com essa nossa correria, com esse nosso afã de fazer, de realizar, nós temos deixado escapar momentos que nós não teremos mais. A minha mãe, ela era assim. Eu me lembro que muitas vezes nós recebíamos algumas visitas na nossa casa, e isso há muitos anos atrás, né, não era como hoje. Hoje alguém, para ir à sua casa, a pessoa te manda uma mensagem, a pessoa te manda um WhatsApp, a não ser que a pessoa seja muito íntima, ela passa na sua casa, né? Mas fora isso, as pessoas anunciam, as pessoas perguntam se podem passar na nossa casa, mas me lembro que naquela época não era assim. Então muitas vezes as pessoas chegavam na minha casa, na nossa casa, e mamãe então corria de um lado para o outro, preocupada em preparar um lanche, porque, como eu disse, as visitas muitas vezes chegavam de surpresa, simplesmente apareciam. E quando mamãe se assentava à mesa para lanchar ou para conversar, ela já tinha perdido boa parte das risadas, ela já tinha perdido boa parte da conversa. Eu li essa semana uma frase que dizia o seguinte: a vida é sobre dar valor ao que não tem preço. É a pura verdade. A essência da vida está em reconhecer o valor imaterial daquilo que o dinheiro não compra, como o amor, a saúde, o tempo e principalmente a presença. Dar valor ao que não tem preço significa priorizar o que realmente importa e nutre a alma. A presença genuína, o afeto e as memórias criadas com quem você ama. Quais são as memórias que você tem criado? Isso é muito sério. O filósofo e escritor Henry David, ele disse o seguinte: o preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por isso. Eu vou repetir essa frase. O preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por isso. Priorizar o que não tem preço é investir na sua vida, é investir no que realmente vale a pena, é entender que ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, ao longo deste tempo, né, que é até uma forma estranha de dizer, nós sempre dizemos, né, ao longo, mas nós não sabemos se essa nossa vida ainda vai ser tão longa assim. Mas durante, melhor dizendo, durante essa trajetória, né, a nossa caminhada aqui nesta terra, nós precisamos dar uma pausa. Maria parou tudo. Maria assentou-se aos pés do Rabi, não por preguiça, mas para absorver os seus ensinamentos, para olhar nos olhos de Jesus, para rir com ele, para desfrutar da sua presença, porque quando ele saísse da sua casa, ela teria boas memórias, ela teria boas recordações daquele momento tão precioso. Quantos momentos nós temos perdido na nossa correria? A gente não consegue pausar porque a gente está sempre com pressa. A gente quer sempre terminar tudo aquilo que nós começamos. Não é errado isso não, nós precisamos realmente terminar aquilo que nós começamos. Só que muitas vezes a gente pode deixar para depois. Muitas vezes nós podemos deixar aquilo que a gente precisava fazer para um outro momento, para então aproveitar aquele tempo com a nossa família, com os nossos amigos, com o marido, com os filhos, com os irmãos, construindo memórias, construindo lembranças que nós levaremos para toda a nossa vida. Mas a gente insiste em fazer isso, né? A gente insiste, melhor dizendo, em fazer tudo. A gente insiste em dar conta de tudo, até mesmo muitas vezes com a motivação errada. A síndrome da Mulher Maravilha. Se você não se lembra, volte aí um pouquinho que você vai ver um dos vídeos que eu gravei com esse tema, a Síndrome da Mulher Maravilha. Vale a pena você que não assistiu, assisti-lo, é rapidinho. Maria estava tão preocupada com as tarefas domésticas
que ela perdeu de vista a presença de Jesus. E isso precisa e deve ser aplicado também na nossa vida. Quantas vezes nós temos nos distraído com as redes sociais, nós estamos tão atarefadas, nós estamos preocupadas muitas vezes a desempenhar vários papéis, inclusive até na igreja, e deixamos de prestar atenção às coisas mais importantes. Marta, melhor dizendo, representa as pessoas que abraçam uma vida corrida, uma vida agitada, se desdobrando em inúmeras tarefas, em variados projetos particulares e muitas vezes ainda se dedicando para servir bem as pessoas. Isso não é necessariamente ruim. Jesus não reprovou o dedicado trabalho de Marta. O problema é quando fazemos tudo isso cheias de ansiedade e frustração por não sermos valorizadas ou por não recebermos a ajuda de que gostaríamos. Em uma cultura que exalta a multitarefa e uma mentalidade de que nós mulheres podemos fazer tudo, que nós mulheres podemos ocupar o lugar ou o espaço que nós queremos, nós temos um mestre que nos convida a aprender o seu caminho, a passar pelo seu caminho, a caminhar com ele e a entender o que é realmente prioridade. Eu quero dizer para você que está aí dando uma pausa para me ouvir, nenhum sucesso profissional compensa a perda de momentos felizes com a sua família. Nenhuma carreira promissora valerá a pena se tem sido construída às custas da sua saúde mental e emocional. Muitas mulheres estão doentes no corpo, na alma e no espírito. Não têm um tempo de qualidade com Deus, não dão uma pausa para meditar na sua palavra, não param para rir, não param para jogar conversa fora, não param para sair com suas amigas, não param até mesmo para se autocuidar. Cuidam de todo mundo, cuidam muito bem da sua família, cuidam muito bem da sua casa, mas não se cuidam, não cuidam do seu corpo, não cuidam do seu espírito e principalmente não cuidam da sua alma. Existem muitas mulheres, e eu tenho falado isso e eu volto a repetir, muitas mulheres adoecidas no corpo, mas na verdade a raiz dessa enfermidade no corpo está nas emoções. Então você precisa dar uma pausa. Maria tinha muitas coisas para fazer também, tanto que ela foi criticada pela sua irmã, mas eu volto a repetir que Maria entendeu que aquele tempo, que aquele momento era precioso demais. E para terminar, eu quero deixar algumas perguntas para você aqui. Como é que você tem administrado o seu tempo? Quais são os momentos que você tem colecionado com as pessoas que você ama? Quais são as memórias que você tem criado? Quais são? Quais são as memórias que você tem criado, as lembranças, os momentos gostosos com as pessoas que você ama? Pare aí e pense um pouquinho. Qual é o lugar que Jesus, o Rabi, o Mestre, o nosso Pai, que nos ama, que se preocupa conosco, qual é o lugar que Ele tem ocupado na sua vida? Qual é o tempo que você tem se dedicado a Ele? Aprenda, minha querida, a identificar o que é prioridade na sua vida e dê uma pausa para o que realmente importa, para o que realmente vale a pena. E lembre-se, a vida é curta, o tempo voa. Aprenda a dar uma pausa. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima pausa.